Boa tarde, irmãos e irmãs da Paróquia São Pedro do Mar. Estamos aqui para mais um encontro na tarde com amigos, né? Junto com o Ministério da Consolação e Esperança. Bom, então, como hoje é segunda-feira, né? Onde tivemos o domingo de Pentecostes, nada melhor do que iniciarmos o nosso encontro pedindo que o Espírito Santo desça sobre nós e nos ilumine com os seus 7 dons. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, hoje eu trouxe para partilhar com vocês algumas reflexões que o Papa Francisco tem feito, né, durante esses quase mais de 70 dias, né, que o mundo todo está vivendo este momento tão difícil da pandemia. Nos primeiros meses, né, de 2020, o Papa Francisco ele refletiu com frequência sobre a pandemia do coronavírus, à medida que esta pandemia passou a se apoderar da família humana. Durante os dias entre o período de 27 de março a 22 de abril, né, ele, não sei se todos se lembram, né, ele, entre as 3 grandes celebrações, né, que ele fez, também ele escreveu alguns textos onde ele trouxe reflexões sobre esse momento que o mundo está vivendo. O que ele falou, com quem ele falou, o que ele disse e por que ele fez isso. Esses textos, né, que envolvem esse período, né, como eu disse, o Vaticano ele entendeu que seria muito interessante fazer uma coletânea de todos esses textos, são 8 textos dentro deste período, né, e publicá-los. E isso aconteceu no dia 27 de maio passado, quando o Vaticano disponibilizou para o mundo inteiro, para todos nós cristãos, católicos, né, e para todas as pessoas do mundo também, disponibilizou essa coletânea de textos que vai estar disponível no Facebook da nossa paróquia, né, para que todos possam ter acesso. E essa coletânea teve o nome de A Vida Após a Pandemia, do Papa Francisco, como vocês podem ver agora aí na nossa tela. Essa coletânea ela teve 2 objetivos. O primeiro é o de sugerir uma direção, chave de leitura e diretrizes para a reconstrução de um mundo melhor que possa nascer desta crise da humanidade. E o segundo objetivo é, em meio a tanto sofrimento e perplexidade, semear a esperança. Então, é isso que eu venho trazer para vocês hoje e no nosso próximo encontro. Pequenos momentos, pequenos trechos, melhor dizendo, desses documentos, né? Não de todos, porque é um pouco extenso, mas pelo menos de 3 textos, para que nós possamos relembrar, né, um pouco da mensagem de Papa Francisco sobre esse período tão difícil e o que ele nos diz, né? O que ele nos traz, que esperança ele nos traz, né? E que cuidados ele chama a atenção, como é que ele
como é que ele se posicionou, como é que a Igreja Católica, né, vem se posicionando diante desta pandemia. Então, agora vocês vão poder ver agora no vídeo um quadro onde eu coloquei os 8 textos, né, que fazem parte dessa coletânea. Vocês podem ver ali que são, né, temos o primeiro, porque sois tão medrosos, depois a preparação para o depois é importante, o terceiro texto, como uma nova chama, o quarto, o exército invisível, quinto, um plano para ressurgir, sexto, o egoísmo, sétimo, para o mundo dos jornais de rua, e o oitavo, superar os desafios globais. Desses 8 textos, né, eu vou trazer aqui as reflexões, algumas reflexões, ou seja, algumas partes, né, do primeiro, porque sois tão medrosos, né, do segundo, do terceiro, como uma nova chama, né, e a um exército invisível. Os dois, o primeiro, porque sois tão medrosos, e como uma nova chama, foram, na verdade, as homilias, né, que ele fez, a primeira, naquele dia memorável, né, que ficou realmente na memória de todos nós, quando ele, sozinho na Praça São Pedro, rezou pelo mundo todo, né, onde ele fez a mensagem Urbi et Orbi, né, onde ele abençoou, né, não só Roma, mas o mundo todo. E depois, como uma nova chama, que foi a sua homilia no domingo, né, do dia 12 de abril, que foi o domingo de Páscoa. E esse Um Exército Invisível foi uma pequena carta que ele fez aos movimentos populares. E então é isso que eu vou partilhar com vocês. Bom, hoje nós vamos então agora relembrar um pouco, né, sobre a mensagem que ele nos deixou nesse dia 27 de março. Porque são tão medrosos, vocês vão poder, né, ver aí. Agora vai ser colocado no vídeo, né, parte desse texto para que vocês possam acompanhar melhor, né, a leitura. Então, porque sois tão medrosos? Essa mensagem que ele nos deu no dia 27 de março, na Praça São Pedro, ela se inicia assim: ao entardecer. Assim começa o evangelho que ouvimos. Só relembrando que antes dele fazer começar a sua pregação, né, foi lido o evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 38, se não me engano. Então, retomando aqui. Ao entardecer, assim começa o evangelho que ouvimos. À semelhança dos discípulos do evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. Todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. Todos chamados, e é nesse barco estamos todos, tal como os discípulos que, falando em uma só voz, dizem angustiados: vamos perecer. Assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar nessa estrada, cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos. Então, esse foi, assim ele iniciou essa reflexão, né? Já lembramos que nesse momento já o mundo todo já estava sofrendo, né, com a pandemia.
Então ele nos traz a refletir sobre isso, né? É hora de nos unirmos, porque o medo é de todos, né? De pobres, de ricos, de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, é do mundo todo. Então, assim como os apóstolos, durante a tempestade, com medo, que iam achando que iam morrer, mas Jesus chegou e disse a eles: não temais, confiem em mim, mas juntos, mas é preciso estarmos juntos. Então, Logo depois, o texto, ele continua: a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida, à nossa comunidade. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, incapazes de fazer apelos às nossas raízes e evocar a memória de nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentarmos as adversidades. Mais à frente ele diz: nesta quaresma, lembrando que estamos no período quaresmal, nesta quaresma, ressoa o teu apelo urgente: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Chama-nos a aproveitar esses tempos de prova como tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. Aí vem o ponto que eu entendo de ser um dos mais belos daquele momento, daquele discurso, quando ele, pela primeira vez, porque ele volta a fazer isso em vários outros discursos, ele chama a atenção ao mundo da importância das pessoas que ele chamou de companheiros de viagem, pessoas que não desconhecidas até o momento, E podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares que no medo reagem oferecendo a própria vida. É a força operante do Espírito derramada e plasmada em entregas corajosas e generosas. É a vida do Espírito capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história. Aí ele destaca os médicos, os enfermeiros, enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoas de limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosos e todos os outros que abriram mão de preservar a sua própria vida para salvar a humanidade. Então aqui nós encerramos este nosso primeiro momento, com essas reflexões, e no próximo encontro nós retomamos, por mais algumas, para relembrarmos, essas belas palavras de Papa Francisco, as suas belas reflexões. Então que Deus nos abençoe, que a força de Deus nos conduza, que o poder de Deus nos preserve, que a sabedoria de Deus nos ilumine e que a mão de Deus nos guie. Amém.